Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a colocando o nosso organismo a se concentrar nas resoluções da gramática inglesa no sentido dos tempos verbais, né? Bom, que são basicamente três, né? Passado, presente e futuro. Só que existem algumas variações e algumas formas de mencionar esses tempos que faz muito favor a você saber sobre essas formas, né? Por quê? Porque de certa forma a gente se desinforma por essas diferenças e consegue ter resolução indicativa, né? Indício da mensagem. A gente começa a trabalhar a, o processamento, o abrir da mensagem, né? Ou seja, é, entender, o entendimento. E o entendimento ele tem várias camadas, né? Digamos que alguém que é muito familiar da língua inglesa e que está o tempo todo mastigando contrações do organismo sobre esses impulsos que materializam o espírito americano, que desorganizam há muitos anos as mensagens que desimportam ao organismo a essa colenergia, essa transmissibilidade de coerência dado à rima que energiza a partir desse aparelho é, de fala que a gente tem, esse aparelho que é um motor, né? Ele era a oralidade motora, né? Faz com que, de certa forma, a gente caminhe para a familiaridade, caminhe para um diferencial de saber, né? De entrar, de conversar, de converter esses motores em combustível com resolução, é, com uma certa resolução de autoridade, de objetivo, de licença, de interpretação, né? Bom, eu sei que não é fácil estudar idioma, né? É uma coisa que é muito difícil porque nós seres humanos é como se a gente tivesse que quebrar a parede, fazer reforma naquilo que a gente já formou e já viveu sobre o espírito e essas nascentes de impulsos de comunicação, né? De sensibilização a partir dessas problemáticas comunicantes, porque nós seres humanos nos atrapalhamos muito em comunicação e a gente sempre visa reformar na comunicação, a comunicação que nos atrapalhou. Isso nos tira o humor, isso nos desgasta de tal forma que a gente vai colocando cimento duro nesses desgastes. O que é cimento duro no organismo? É a gente ficar cansado, de certa forma, de fazer algo. Isso é o cimento duro, né? É a gente instalar um cansaço, né? Então, quando a gente fala, não, eu cansei disso, eu cansei, isso a gente gostava muito, quer dizer que a gente colocou um cimento duro na contração, na passagem de contração de estímulo para essa frequência de onda, para fazer essa comunicação, essa coisa, esse processamento orgânico, né?
E aí isso pesa mais do que o peso material, porque isso pesa na relatividade das acionalizações que o organismo precisa se organizar, né? O organismo, ele é uma máquina que trabalha com um desempenho de administração que é constante, né? Essa administração, ela pega esses pontos e essas paredes, esses cimentos duros contam na matemática dos raciocínios que dizem fazer você preferir em dado momento, né? Em suas escolhas. Então, dado isso tudo, como é difícil aprender, a gente precisa de ter paciência, calma e insistir no aprendizado, porque o aprendizado ele não é igual ao sol, não. O aprendizado ele não é igual ao sol. Só tem isso na cabeça. O aprendizado não é igual ao sol. O aprendizado ele é, digamos que uma 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 marca que precisa se marcar todo dia, né? Se remarcar. Então, é, esse é o aprendizado. Bom, claro que depende da interpretação, dá até para poder ver o sol como um tipo um modelo de aprendizado. Mas é, geralmente as relações que a gente faz com as matérias que nos fazem aprender. Por isso que o sol não é aprendizado. O aprendizado é as relações que a gente faz sobre o sol, né? Então, o aprendizado é as relações que você faz perante a concentração que dispõe aprender, saber, né, sobre a lógica, guardar essa lógica, se desorganizar frente a essa lógica para reformar você e sua atenção para essa dada lógica, para esse dado conhecimento, para essa dada familiaridade, né? Então, eu sei que muita gente perde vontade de aprender outro idioma por causa desse cimento pesado, né? Por isso, eu é, entrei nesse ponto, né? Porque aproveitando o dia de hoje, o vídeo de hoje, para entrar nesse ponto. Sempre é bom ver e rever pontos para poder nos manter nessa pegada de aprendiz, né? Afinal, nós estamos sempre aprendendo. Bom, e aí o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai instalar nossa concentração, o nosso organismo, a gente vai colocar, né? Se colocar a aprender esse tempo verbal. Então a gente vai se concentrar naquilo que isso aqui amola sobre a gramática, naquilo que isso aqui representa, né? Naquilo que isso aqui suplanta uma regra de estrutura gramatical. Chama-se present perfect. Então, a gente tem um presente, ou seja, um agora, né? Um momento próximo, presente, perfect, né? Perfeito. O que é perfeito? Perfeito é tudo aquilo que iniciou, fez e terminou. Processou, né? Isso é perfeito, né? Isso é perfeito. É você começar, processar e acabar algo.
Então, perfeito é tudo. É tudo que inicia e acaba. É perfeito. É como se. Perfeito é como se você fosse preparar uma festa. E aí, nessa festa que você vai preparar, você chamou 5 convidados, né? E desses 5 convidados, você conseguiu servir a todos. E aí não sobrou nada, né? Você serviu todo mundo e todo mundo saiu satisfeito e não sobrou nada. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que é perfeito, né? Você acertou perfeitamente na distribuição de alimento, no preparativo. Então vamos lá. Vamos aprender mais sobre present perfect. O present perfect or present perfect simple, presente perfeito ou presente perfeito simples, é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Então, vamos falar de ações que estão acontecendo ou, é, ou foram concluídas recentemente, ou foram concluídas recentemente. Perfeito. O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongaram até o presente. Na língua portuguesa não há nenhum tempo verbal equivalente ao present perfect. Então, a gente pode utilizar este tempo para falar de algo que começou passado e terminou no presente. Então, seria como a gente falasse assim: acaba de ser julgado o processo judicial que aconteceu, que se iniciou há um ano atrás. Então, tá vendo? Isso é uma forma de expressão do present perfect. O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongaram até o presente. Na língua portuguesa não há nenhum tempo verbal equivalente ao present perfect. Exemplos: She has never been to the States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. Então, she has never been to the States. I have always wanted to study German. I have always, eu sempre quis estudar alemão. Wanted. He has arrived early lately. Ele chegou cedo ultimamente. He has arrived early lately. Por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios. Então, tá vendo aqui, ó. Esteve, quis,
chegou, né? Ah, por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios. Então, vamos ver aqui os advérbios. Advérbios. Tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios. Already, already, já. Yet, já, ainda, yet. Ever, já alguma vez. Just, há pouco, agora mesmo. Never, nunca. Always, sempre. Lately, ultimamente. Often, normalmente. Often. Recently, recentemente. E frequentemente. Então, esses são advérbios utilizados com frequência no present perfect. Present perfect tense. Então aqui a gente tem as formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, a gente vai pegar o sujeito mais have ou has mais o past participe, passado participe. I have tried sushi before. I have tried sushi before. Na negativa, a gente vai pegar o sujeito have mais has ou has mais o not mais o past participle. I have not tried sushi before. Tried. E aí a interrogativa, o have ou has vem para frente, o sujeito depois é o past participle. Have you tried sushi before? Sushi before. Ok. Vamos ver aqui para baixo. Formação do Present Perfect Simple. O presente Perfect Simple é formado pelo verbo auxiliar to have, né? Formação. Vou pegar o verbo auxiliar have, que é o has ou have ou has. Conjugado no simple present, presente simples, mais o past participle. Past participle. Passado participe. Participe do passado do verbo principal. Então, é o past participle do verbo principal. Atenção, pay attention. Pay attention.
Lembre-se que as flexões de particípio passado dos verbos regulares é igual às flexões do simple past, passado simples, dos verbos regulares. Assim sendo, os particípios passados dos verbos regulares terminam em d, ed ou ied. No particípio passado dos verbos irregulares, as formas verbais se modificam bastante e não seguem nenhum padrão. Para compreender melhor o particípio passado dos verbos regulares, veja também. Aqui teria um link, mas a gente já falou aqui no canal. Tem vídeo aqui explicando o que são verbos regulares e irregulares. Forma afirmativa do past perfect. Pois é. Bom. Para a construção de frases afirmativas no present perfect simple, utiliza-se a seguinte estrutura. A gente vai pegar o sujeito mais o verbo auxiliar have no simple present. Have mais verbo principal, o particípio do passado. Verbo principal no particípio. Mais complemento. Então, essa aqui, ó, é o cano da lógica, né? O cano é aonde que a gente vai entrar, fazer o processo, né? E sair. Ou seja, in, out, né? Entrar e sair. In, note, né? Isso aqui, ó, é basicamente esse complexo, né? Essa oração. Certo? Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Na forma afirmativa, vamos afirmar alguma coisa no present perfect, que é o presente que que acontece agora, ou de alguma coisa que aconteceu no passado e termina de acontecer agora, ou tende a acabar agora mesmo, né? São coisas que estão acontecendo bem nesse instante, minutos à frente, por exemplo. My parents have visited. My parents have visited Portugal 3 times. My parents have visited. Então aqui, ó, o verbo auxiliar have no simple present mais o verbo principal no particípio do passado. Então, para o verbo visit, a gente vai colocar o visited. Visited Portugal 3 times. E aqui é o complemento, né? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Aqui a gente tem uma certa imagem, uma figura mostrando a conjugação do verbo visita
da forma afirmativa. Percebem que eles é um verbo regular, né? Ou seja, ele não sofre alteração. Vai ser I have visited, you have visited, he has visited, she has visited, it has visited, we have visited, you have visited, they have visited. Visited, visited, visit. Difícil. Bom, então aqui, olha, na conjugação he, she, it, a gente vai utilizar o has. A forma do verbo have vai ser em has. E para I, you, we, they, a gente vai usar o have mesmo. O verbo to have, ter, pode ser utilizado na forma contraída quando conjugado no present perfect. Neste caso, usa-se the como forma contraída de have e as como forma contraída de has. Exemplos. Então isso aqui é muito importante. Para essa frase aqui, ó, she has already gone no present perfect. Ela já foi. She has already gone. A gente pode colocar assim, ó. She's already gone. Tá? Ou seja, o has ele vai estar contraído dessa forma aqui, ó, em s. Agora olha só pro has a gente tem o s e pro have, né, por exemplo, no we que usa have, a gente viu aqui, ó, a conjugação, ó. We, I, you, he, she, it, we have. Agora he has, it. Legal? Então, aqui, ó, como aqui é she, utilizou o has e a forma contraída é has, né? Sendo has. Aqui, ó. Para has, a gente vai contrair assim, ó. E para have, verbo ter, a gente contrai the. Isso é a mesma coisa. Só que é uma contração do present perfect. We have talked too much in class. We've talked too much in class. Temos conversado demais na aula. Temos. Então, temos vai ficar we've. Na forma negativa, as frases negativas no present perfect simple incluem um not após o verbo auxiliar e seguem a seguinte estrutura. Nós vamos começar com o sujeito normal e depois vai vir um verbo auxiliar to have da mesma forma no simple present, porém ele vai vir acrescentado do not para formar a forma negativa do present perfect. Mais o verbo principal no particípio mais o complemento. Então a única coisa que a gente vai fazer na forma negativa é acrescentar o not. Vamos ver o exemplo aqui, ó. My parents have not visited Portugal 3 times. Have not. Como ele fala em my, né? Ou seja, é como se ele tivesse usado o I. Ele precisa usar o have. Né? Se fosse a forma contraída, seria como? My parents
My parents will not. Não, my parents not will. Não, não sei. My parents will not visit Portugal 3 times. Vamos ver aqui, ó. O verbo to have, ter, pode ser utilizado na forma contraída quando conjugado no present perfect. Neste caso, usa-se o haven't como forma contraída para have not e hasn't para a forma contraída para has not. Então, pro have e por has, a gente vai ter duas formas contraídas de not também. Pro have not, a gente vai usar o hasn't. E para a forma contraída do has not, não, haven't e hasn't. Haven't e hasn't. Confundi, ó. Haven't e hasn't. Vai ficar assim. Então ficaria My parents haven't visited Portugal 3 times. Mais uma vez a gente tem um exemplo da figura. E para a forma interrogativa, para fazer perguntas no present perfect simple, é necessário inverter a ordem do verbo auxiliar na frase, ou seja, ele é posicionado antes do sujeito. Então o verbo auxiliar, ele vem antes. Forma interrogativa. A gente vai utilizar o verbo auxiliar primeiro. Depois a gente vai para o sujeito. Exemplos. Have my parents visited Portugal 3 times? Have my parents. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes? Às vezes a tia tá falando com o cara e o cara fala: Sério? Sério? Have my parents visited Portugal 3 times? Sério? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes? Como eu não sabia disso? Uma coisa assim. E aqui a mesma coisa se dá para o verbo auxiliar, o have, que é utilizado nesse tempo verbal. O present perfect simple versus present perfect continuous, que a gente já viu. No present perfect tense, há dois modos verbais para o presente: present perfect simple e present perfect continuous. Confira abaixo a diferença entre cada um deles. Present perfect simple. Vamos lá, diferença. Present perfect simple. Presente perfeito simples. O present perfect simple é usado para indicar ações influenciadas pelo presente que foram concluídas recentemente ou que ainda estão em curso. Então é o que a gente já viu. Esse tempo verbal é formado pelo verbo auxiliar to have, conjugado no simple present, e o past particípio do passado, do verbo particípio.
Então a gente tem uma carguinha do passado para desenvolver um presente. Então, um exemplo, I have, né, eu, e aí o have read, já faz aqui, ó, li esse livro, this book for 2 hours, por 2 horas. Present Perfect Continuous. E aqui a gente vai ver qual que é a diferença, né? Present Perfect Continuous é usado para contínuas que iniciam no passado e continuam no presente, né? Iniciam no passado e continuam no presente. Tá aí a diferença. Enquanto uma acaba, a outra continua. O perfeito acaba, o contínuo continua. Ele é formado pelo verbo to have, mesma coisa, conjugado no simple present, presente simples, aqui ó. Então, em vez de ser conjugado no past, simple past, é conjugado no simple present. E o verbo to be conjugado no present perfect, presente perfeito, o gerúndio, ing, do verbo principal. Então tá aí a diferença. I have been reading this book for 2 hours. Eu tenho estado a ler esse livro por 2 horas. O que se trata? Presente perfeito simples, que é o que a gente está vendo. Present perfect. E o simple past. Qual que é a diferença do passado simples e do presente perfeito simples? Muitas pessoas têm dúvidas sobre usos do present perfecto simples e do simple past. Isso que acontece pois os dois verbos são utilizados para fazer referência às ações iniciadas no passado. O present perfect pode indicar ações que iniciaram em algum momento no passado e que, no entanto, têm continuidade no presente ou foram concluídas recentemente. Já o simple past indica ações que iniciaram no passado e que já foram concluídas, ou seja, não apresentam uma continuação. Então, quanto uma não apresenta uma continuação, a outra precisa ter acabado recentemente ou ou ter continuidade, né? Outro fato que difere o present perfect do simple past é a formação de cada um deles. O present perfect simples é formado pelo verbo auxiliar to have, conjugado no simple present, presente simples, mais o particípio do passado, mais o particípio passado do verbo principal, que a gente já viu. I have known Victoria for a long time. Eu conheço Vitória há muito tempo. I have known Victoria for a long time. Já o simple past não apresenta verbo auxiliar na sua conjugação. Ou seja, não existe o verbo have. Para conjugar um verbo regular na forma afirmativa do simple past é necessário de acrescentar de, ed ou ied à sua terminação. Então, os dois ele tem simple past aqui, ó. A gente tem simple present aqui
Só que aqui é só o simple present, não tem um verbo auxiliar. Essa é a diferença. Vê, ó. I know Victoria a long time ago. I knew Victoria a long time ago. Eu conheci a Vitória há muito tempo. Os verbos irregulares, por sua vez, sofrem modificações em sua forma e, com isso, não seguem nenhum modelo de conjugação. No caso, a gente vê aqui um verbo irregular. Para saber mais sobre o Simple Past, teste seus conhecimentos fazendo exercícios. Isso é importante. Bom, então este foi o Present Perfect Tense. Né? Essa é a linha de raciocínio que o nosso organismo precisa evidenciar para, de certa forma, compreender, por mais que semelhante sejam as orações, principalmente quando elas são soltadas em cadeias de frases, versos, rimas, essas pequenas diferenças conseguem desmontar para nós a lógica do acontecido informado, né? A lógica desse tempo em acontecimento de informação que integra para nós uma certa via orgânica. Então, essas vias orgânicas estimuladas pelo nosso sistema adrenérgico, referente a esses pesos de comunicação sintética, polinergia e ajudam a desenvolver a transdução de sinal a partir desses tempos verbais. Esses tempos verbais são delicadezas que a gente tem para repousar no nosso organismo sobre uma oração, sobre uma marca em tempo, né? Uma marca de informação sobre um determinado tempo. Então, toda oração ela precisa de ter um tempo, porque de certa forma esse tempo é aquilo que significa a atividade que ela vai ter, né? Então isso é um instrumento de lógica muito sensível e que o organismo consegue aderir e se conter, se ordenar, principalmente no sentido adrenérgico, né? Nesse sistema que é a adrenalina e noradrenalina ou equilíbrio. A gente tem assim o equilíbrio, tem a adrenalina, então afirma agora, ou a noradrenalina, em certo modo, que é relaxa e contrai, né? Afirma ou nega, ou pergunta, né? Pergunta, afirma, nega, pergunta, afirma, nega. Tudo tem a sua porcentagem. Nessas porcentagens a gente vai tentando fazer o processamento. E o que é o processamento? O processamento é isso aqui, ó. Como se a gente estivesse voando, controlando o voo sobre essa informação, sobre essas ondas, né? Afirma, nega, pergunta, afirma, nega, pergunta. Tempo verbal. Tempo verbal. O que a gente está fazendo? A gente está, entendi. Ah, sabe, a gente está nivelando comunicação, a gente está sendo receptível de forma guiada, né? A gente tem a agonia e a antagonia, né? A gente tem o claro e escuro, o contraste, o complemento. E aí a gente consegue fazer comunicação, consegue entrar em um acordo lógico de formas, né? De informação.
Tudo isso é muito chique, eu espero que você consiga compreender o quanto chique isso é, o quanto legal isso é, fazendo essa atividade de lustração, escrever, aprender, gostar, né? De submeter ao seu organismo a essa reforma de, de a conter sensações, né? É mais ou menos isso. Então vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!